Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, alguns versículos para nós meditar nesta manhã de domingo. E esta manhã que talvez a semana que vem nós já vamos fazer às quinta-feiras, nós vamos voltar ao sábado e às quinta-feiras, tá? Então, nós vamos voltar no nosso horário normal. E depois, futuramente, quando começar a ter uma frequência, aí nós acrescentaremos este culto de manhã, mas seria mais um, né? E não no lugar das quinta-feiras, no lugar do sábado. Eu estou com a quinta-feira na cabeça. Eu gostaria de ler com os irmãos alguns versículos da palavra do Senhor, para nós meditarmos um pouquinho nesses minutos que nós temos agora de manhã. Eu queria ler João capítulo 8, versículo 32, que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 32 é um versículo muito conhecido, e ele acabou se tornando muito mais conhecido aqui no Brasil, devido à campanha do nosso presidente, que ele fez baseado nesse versículo. Então diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade, nós sabemos que a verdade é Jesus Cristo. A verdade é a palavra de Deus. Então, se nós conhecemos a verdade ela nos libertará. Ela nos libertará porque nós, conhecendo a verdade, quem é que não gosta da verdade, né? Então, nós gostando da verdade, a verdade ela vai nos libertar. Eu quero ler também João, capítulo 10, a partir do 1, que diz: na verdade vos digo, aqui é Jesus dizendo, na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas, de todo modo, nenhum seguirão estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus disse esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhe dizia. Tornou, pois, a dizer-lhe: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata. Ora, o mercenário foge porque o mercenário não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Então a palavra do Senhor diz que Ele é a verdade, para que nós possamos conhecer a verdade, para que a verdade nos liberte. E aqui Ele diz que Ele é o bom pastor. Eu acho difícil uma pessoa ser pastor de ovelhas e não ser um bom pastor, né? Ele tem que ser um bom pastor, porque ele
ele está ali para quê? Para cuidar das ovelhas. E as ovelhas, elas conhecem o seu pastor, assim como o retireiro, né? O retireiro, ele pode ter ali 200 vacas que ele tira leite dela, mas ele conhece, todas elas têm o nome, ele chama elas pelo nome. Eu trabalhei há muitos anos atrás em uma fazenda e tinha ali um retireiro, e eu via muito bem isso, ele tinha os nomes das vacas, essa é aquela, e ele chamava, e quieta, fulana, então ele chamava pelo nome. E Jesus diz aqui que o bom pastor, ele conhece as suas ovelhas, e as suas ovelhas seguem o seu falar, conhece a sua voz, conhece o seu caminhar. Jesus, ele é o bom pastor, e ele está com as portas abertas em busca das suas ovelhas, né? Como nós lemos ali, nós conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se nós conhecermos a verdade, nós iremos estar procurando a verdade, que é Jesus Cristo. Você que não conhece ao Senhor, deve conhecê-lo, conhecer a verdade e procurar estar na verdade dele. Em 2 Pedro 3:9 diz: o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como julgará alguns. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, a vontade do bom pastor é que nós entremos pela porta, que nós nos arrependemos dos nossos pecados, que nós conheçamos a verdade, e que esta verdade nos liberte, para que nós possamos nos converter. O que é converter? Converter é retornar, né? Se você está indo e você vai converter, você vai mudar de direção. Então, a vontade do Senhor é que nós mudemos de direção. E a conversão, ela pode acontecer instantaneamente, né? Alguns têm dificuldades de acreditar nisso, mas ela pode acontecer através da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é falada, Deus fala ao mesmo tempo para várias pessoas, e de repente aquela palavra, se o Espírito Santo ela direcionar, né? Ela sair com direção do Espírito Santo, ela penetra nos corações e ela pode transformar repentinamente uma vida, transformá-la numa pessoa. De repente a mesma palavra, ela cala em um coração, e ela pega uma pessoa e que está do seu lado, e não pega a outra. Mas se ela sair direcionada, se você, aquele que tiver com o coração aberto, com o Espírito, né, colocado na presença do Senhor, de acordo, querendo algo do Senhor, querendo estar na presença do Senhor, tendo intenção de ser uma ovelha cuidada pelo bom pastor, aquela palavra, ela penetra no coração repentinamente. Eles podem dizer: bem, isso não é conveniente, duvido que essa pessoa tenha realmente se tornado cristã. Aqui está dizendo, quando nós conhecemos alguém que é, por exemplo, uma pessoa errada, uma pessoa bandida, um presidiário, alguém que cometeu vários crimes, né? E aí essa pessoa se converte, porque converter é mudar de direção. E aí muitas pessoas olham e falam: eu duvido, né? Mas é interessante notar que ambos, aqueles criminosos que foram crucificados junto com Jesus, os dois ladrões, a palavra do Senhor saiu para os dois, e um pegou a palavra, o outro não pegou. Quando Jesus estava ali pronunciando suas últimas palavras na cruz, ele diz: Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem, né? E os dois ladrões ouviram a palavra, mas um tomou por si
e o outro não tomou. Então, a mesma palavra, ela sai da boca, assim como sai da boca de alguém que está falando, e um aceita a palavra, aquela palavra penetra no seu coração, e o outro não penetra. Aqui em Lucas capítulo 33, diz que, e também os soldados, que o 37, ele dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava escrito o título, em letras gregas e hebraica, este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Então, quem tem esses pensamentos, quem tem essas descrenças, jamais a palavra do Senhor vai penetrar no coração de uma pessoa assim, porque a pessoa, ela está no errado, ela está no caminho errado, ela não conhece a verdade e a verdade jamais vai libertá-la. E o que estava, e respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Então nós vimos aqui que Jesus estava no meio dos dois, e ele falando aquelas palavras, perdoando aqueles que estavam acabando com ele, matando ele. Dos malfeitores diz, você não é poderoso, você não é Deus, então salva você e salva nós. E o outro já entendeu o que é, já conheceu a verdade e disse. E nós, respondendo, porém, o outro repreendia, dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos os nossos feitos que mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse Jesus, Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Então, nós vimos aqui duas pessoas que receberam a palavra do Senhor. Então, nós estamos aqui para quê? Para falar da palavra do Senhor, para levar a verdade do Senhor para você que não conhece, para você que não sabe, e cabe a você conhecer esta verdade, para que esta verdade possa te libertar. Aqui nós vemos duas pessoas que receberam a mesma palavra e um não creu na verdade, um não conheceu, e o outro, conhecendo a verdade, ali na cruz, sendo crucificado como malfeitor, sendo crucificado pelo seu crime, naquele momento ele acabou recebendo a bênção do Senhor, ele acabou recebendo a salvação e acabou indo para a glória do Senhor, porque Jesus disse para ele, naquele mesmo momento, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Então, cabe a nós conhecermos, cabe a nós entendermos que Jesus morreu na cruz do Calvário para salvar a minha vida, para salvar a sua vida, para que nós possamos receber a salvação. Então ele se virou para Jesus e disse, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Eis um homem no lugar certo, na hora certa. Este homem se deparava com a separação eterna de Deus, enquanto era crucificado ao lado de Deus encarnado, que o perdoou ali mesmo. Jesus absolveu de todo o seu pecado e estava pronto para levá-lo junto para o paraíso. Amém? Esta é a pequena mensagem que eu tenho para deixar para você hoje, para que você conheça essa verdade libertadora, a verdade que é Jesus Cristo. Então, a palavra do Senhor diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós devemos procurar a verdade, conhecer a verdade, aceitar a verdade, seguir a verdade, para que nós possamos ser ovelhas do bom pastor. Porque o bom pastor, ele dá a vida
pelas suas ovelhas. E as ovelhas conhecem a sua voz, as ovelhas conhecem o seu caminhar, as ovelhas entendem o seu falar e as ovelhas o seguem. Amém? Que você possa entender a verdade, que você possa conhecer essa verdade, que essa verdade possa penetrar no seu coração e que você possa estar trilhando no caminho e seguindo a voz do bom pastor. A pastora Laura vai estar trazendo uma mensagem nesses minutos finais para nós tomarmos um café ali, para nós abençoarmos aquela mesa e tomarmos um café maravilhoso na presença do Senhor.